Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de número 5. Amém, irmãos? Temos também o texto projetado no Data Show. Desde já quero agradecer aos irmãos que estão trabalhando ali. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Está escrito assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Por favor, irmãos, podemos assentar. Bem, nós vamos, com a permissão de Deus, terminar hoje aquele estudo que nós vínhamos meditando junto com os irmãos sobre a igreja, sobre 4 aspectos, né? Nós pegamos hoje como base esse versículo 5 da primeira da carta, né, de Paulo a Tito, na qual ele fala que ele deixou Tito na cidade de Creta, para que Tito, como obreiro do Senhor, colocasse em boa ordem as coisas que ainda restavam. Observe, queridos irmãos, que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem prazer em trabalhar em cooperação, e Ele conta também com a cooperação dos seus servos. A igreja do Senhor Jesus, ela tem uma liderança suprema, que é Jesus Cristo, cabeça da igreja. Mas a igreja conta também com seu pastor, com seu corpo de obreiros, com seus líderes e com os seus membros, para que as coisas aconteçam com uma certa ordem, né? E para que a igreja ela venha avançar, para que a igreja venha prosperar. Bem, nós estamos falando aí sobre a igreja, sobre o aspecto de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Essa é a 4ª e creio a última reunião nossa. Nós já falamos sobre as forças da igreja, os pontos fortes de uma igreja. Já falamos sobre as fraquezas, né? Sempre salientando que nós fizemos um apanhado, né, que não é completo. Se a gente fosse colocar ali mais assuntos, com certeza os irmãos teriam muito mais aspectos a acrescentar. Mas a gente, orando a Deus, estudando a palavra, a gente entendendo também a limitação do tempo, tudo tem que começar e terminar, né? Não dá para ser uma coisa indeterminada que não acaba nunca. A gente colocou alguns pontos ali. E na 3ª e última reunião que nós tratamos desse assunto, nós falamos sobre ameaças. Falta 2 assuntos para terminar. A parte das ameaças e a parte das oportunidades. Sobre ameaças, nós falamos na última reunião que uma igreja se adaptar ao mundo é uma ameaça, né? Não faz sentido algum
uma igreja mundana, né? Espera-se que a igreja seja um grupo de pessoas que está buscando a santificação, que está buscando melhorar, né? Quando errar, pedir perdão, né? Espera-se isso. E nós tratamos também sobre o perigo do radicalismo. Os irmãos que estavam aí, eu acho que vão se lembrar, porque nós precisamos ter um certo equilíbrio, né? Nem ser mundano, nem ser radical demais, né? E aí nós temos ali alguns textos bíblicos, né? Sobre radicalismo. O Senhor Deus diz para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 7, que ele não deveria se desviar da lei do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Quer dizer, ele não poderia ser radical nem de direita nem de esquerda, né? Então, uma posição de equilíbrio, né? E aí a gente comentou com os irmãos alguns casos que demonstram, né, o radicalismo, o perigo do radicalismo. Então veja que são dois extremos, né? Tanto é perigoso você ser mundano, carnal, libertino, como também é perigoso você ser radical. O radical, ele fecha a porta para si mesmo, né? Chega um momento que nem ele consegue entrar. Bem, dando continuidade aí, um outro ponto que nós colocamos aqui, que é uma ameaça para a igreja, é o abandono da fé, irmãos. O abandono da fé. E aí nós temos uma referência, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Isso aqui está acontecendo muito em nossos dias, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, quer dizer, é uma profecia para o final dos tempos. E nós cremos, né, que nós estamos nos últimos tempos. Irmão, obrigado. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Então é uma profecia para o nosso tempo. Não é uma profecia para os dias de Paulo, para os dias de Pedro, Tiago, João, é para o nosso tempo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar, abandonar a fé, deixar de crer da forma correta, dando ouvidos a espíritos enganadores. Observe, irmãos, que quando a igreja ela não se detém à palavra, pode haver o risco de demônios entrar na igreja e enganar a igreja, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quer dizer, os demônios, eles entram na igreja e eles enganam a igreja. E qual é o principal engano de Satanás, dos demônios? Afastar as pessoas da palavra de Deus. Afastar as pessoas da palavra de Deus. Por isso, irmão, estude sempre a palavra de Deus. Leia sempre a palavra de Deus, com um coração humilde, quebrantado, mas sempre estude a palavra de Deus, para que em nenhum momento você ou eu sejamos enganados. Porque aqui, tenha certeza, o diabo não vai vir para enganar uma pessoa ou enganar uma igreja tendo a aparência de diabo, tendo a aparência de demônio. Não, ele vai se utilizar de pessoas, ele vai se utilizar de líderes, de pregadores, de cantores, de ensinadores, que vai de forma sorrateira, introduzindo novas doutrinas, novos ensinamentos, coisa que não tem fundamentação bíblica,
novas revelações. Eu confesso aos irmãos, eu vim congregar com os irmãos aqui em 2021, janeiro de 2021. Nós estamos em 2025. Então já tem 4 anos que eu estou aqui com os irmãos congregando. Eu acredito que eu conheço um pouquinho os irmãos conhecem um pouquinho a mim também. Eu confesso aos irmãos que eu tenho muita preocupação quando eu vejo obreiros, pregadores, cantores, líderes, que pautam, que edificam o seu ministério fundamentado em visões, profecias, revelações. Eu tenho muita preocupação quando eu vejo isso. Porque, irmãos, embora o Senhor Deus deu à igreja dons do seu Espírito, e dentre estes dons, existem os dons de língua, interpretação de língua, profecia, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Existe a manifestação espiritual de Deus, sim. E é maravilhoso quando Deus se manifesta, quando Deus usa alguém. Mas toda revelação tem que estar sujeita, submissa à palavra de Deus. E em um culto, em uma reunião espiritual, a palavra de Deus precisa ter a primazia. A maior parte do tempo que um pregador se utiliza de uma tribuna, ele deve se utilizar para expor a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Este é um dos meios que uma igreja se protege disso aqui, de 1 Timóteo 4:1. Porque a partir do momento que a igreja se entrega, se encanta, acha bonito, revelações demais, profecias demais, manifestações assim, entre aspas, espirituais demais, e começa a ignorar a concordância bíblica, é perigoso. Então é uma ameaça para qualquer igreja. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Alguma... O correto é cada membro examinar a Escritura, né? Isso. É estudar a Escritura. É porque daí você se blinda, né? Você está sentadinho no banco, tem alguém pregando, ensinando. Se a pessoa começa a falar coisa que não tem fundamento, você não aceita. Porque você conhece a Escritura. Não aceita. Não é? Você conhece a Escritura, não é? Os judeus entraram em questão com Jesus sobre quem era Jesus, né? Aí Jesus falou para os judeus assim, no capítulo 39 de João e o versículo 40. Examinar as Escrituras, que são elas que de mim testificam, e diz para os judeus, e não quereis vir a mim para poder ter vida? Examinar as Escrituras. Projeta para nós, por favor, irmão, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Olha aí. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, irmãos, venhamos a ter prazer na Escritura, ler, meditar, remoer, comparar um texto com outro, comparar um contexto bíblico com o outro, fazer cruzamento de versículos um com o outro, sabe? Se alimentar realmente da Escritura é uma das formas de se proteger contra o abandono da fé, contra a apostasia, contra
a doutrina de demônio que entra em muitas igrejas e engana muitas pessoas. É uma tristeza, irmão, quando uma igreja ela se perde. É uma tristeza. Quando uma igreja começa, sabe, Lógico, ninguém vai dizer que desvaloriza a Bíblia, né? Ninguém vai dizer, né? O cara diz que valoriza a Bíblia, né? Mas quando começa a introduzir, sabe, revelações, profecias demais, sabe? Eu estava em um local, chegou um irmão, um obreiro. Aquele irmão começou a fazer uma leitura do povo, sabe? Com pouco tempo ele começou a entregar profecias. Ele ia pregar, era 4, 5, 6, 7 profecias. E profecias, geralmente, para pessoas de influência na igreja. Ou o pastor, esposa do pastor, ou irmãos que tinham recurso financeiro. E tem uma pessoa que eu cito como testemunha, embora não precisasse, mas o presbítero, evangelista hoje, né, ele foi consagrado a evangelista, irmão Clóvis, é testemunha disso. Conversando com ele, a gente tinha muita intimidade, tem até hoje, eu disse para ele, irmão Clóvis, essa pessoa vai dar problema, não vai demorar muito. Resumindo, ele articulou as situações e deram a igreja para ele dirigir. Quando deram a igreja para ele dirigir, ele levou 30% dos membros com ele. E a maioria irmãos de dinheiro. Não foi atrás da viúva, do pobrezinho, não. Foi atrás de quem tinha dinheiro. E aí, como é que fica? O pastor que deu a oportunidade para essa pessoa. Já pensou uma igreja igual a nossa, em uma tacada só sair 30% dos membros? E membros, irmão João, membros bem financeiramente. Membros que o dízimo é alto, que desfalca qualquer igreja. Então a gente tem que ter cuidado. Vamos, irmãos, ficar com a Bíblia. Se Deus quiser usar alguém em profecia, glória a Deus. Mas não é a regra. Profecia, não. Revelação, não é a regra. A regra é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pode ler. Lê os evangelhos, lê Atos, procura quantas vezes, faz assim um estudo e vai marcando num caderninho, procura quantas vezes alguém foi usado em profecia. Foi sim, foi. Mas a maior parte do tempo Jesus passava ensinando. A maior parte do tempo os apóstolos passavam ensinando. Está escrito, ensinando. Então vamos ter muito cuidado, né? Ameaças que uma igreja pode sofrer. Eu tenho que correr porque 9 e 10. Ameaças. O abandono da fé. Cristo fora da igreja. Já pensou um negócio desse? Cristo fora da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eu sarei da gripe, mas eu tive vendo, minha esposa até mandou para mim um estudo médico, diz que essa gripe que está dando agora, essa virose, essa cepa, né, que eles falam, diz que a pessoa sara, mas ainda continua com a tosse seca. Irmão, tem que se cuidar, viu? Tá, os hospitais estão lotados, os postos de saúde estão lotados, tem que se cuidar. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Eu coloquei aqui como uma ameaça isso. Uma ameaça existencial para a igreja. Cristo estar por lá de fora. Por quê? Porque se Cristo é a vida da igreja, o que será de uma igreja que põe Cristo para fora? O tempo de vida dela é curto, né? Por quê? Porque quando a gente é carnal, mundano,
tendencioso ao pecado, ou quando nós somos também radicais, valorizamos mais a tradição do que a própria palavra de Deus. Foi o erro dos judeus, né? Dava mais valor à tradição do que à palavra de Deus. Nós corremos o risco de pôr Jesus para fora. Os irmãos hão de se lembrar que vai chegar um determinado momento no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é praticamente forçado, obrigado a abandonar o templo em Jerusalém. Já não tinha mais espaço para ele lá, já não tinha mais espaço para ele pregar, porque ele era perseguido dentro do próprio templo. Você pega aí capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 1, a Bíblia diz que Jesus, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E aí Jesus vai dizer aquela palavra famosa, né? Em verdade, versículo 2 do capítulo 24, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Porque, irmãos, o que sustenta um templo, uma igreja, uma comunidade, é a presença de Jesus. Se Jesus sair dela, acabou. E veja que lá em Israel isso vai acontecer. Isso vai acontecer no livro de Ezequiel. Ezequiel viu a glória de Deus se levantar do templo, ficou parada em cima dele. Mas como o povo continuou em pecado e rebeldia, ela saiu do templo. E quando ela sai do templo, o templo já não tem mais sentido. Jesus também. Se você observar aqui o capítulo 24, quando Jesus sai do templo, depois ele já não volta para lá mais para ensinar, para curar. Depois ele já volta como preso para ser julgado e crucificado. Se Jesus sair, irmão, das nossas vidas, se Jesus sair de uma igreja, essa igreja acabou. Essa igreja é um ambulante, é um morto-vivo. Acabou. E lá em Apocalipse 3:20, nós vemos Jesus batendo na porta. E ora, não precisa ser, né? Quem está batendo na porta está por lá de fora. Quem está batendo na porta está por lá de fora. Jesus está batendo na porta. E aí eu queria pontuar, se os irmãos puderem voltar lá a imagem do estudo, eu queria pontuar para os irmãos o seguinte: Jesus, ele insiste com cada um de nós, preste atenção nisso. Jesus, ele insiste com cada um de nós. Uma das missões do Espírito Santo de Deus é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu estou para pecar, ou quando eu peco, o Espírito Santo de Deus, ele vai agir na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu espírito, para me convencer daquele erro, me fazer arrepender e retroceder e voltar atrás. Só que, se eu endureço o meu coração, se eu insisto no pecado, se uma igreja insiste em ser uma igreja carnal, mundana, profana, porque pode acontecer de Deus mandar obreiros, mandar pregadores, profetas, que pregam a palavra, que combatam o pecado, mas aquela igreja fazer como Israel fez. Jesus chegou a dizer a Israel, Jerusalém, que mata os seus profetas, que apedreja aqueles que são a ti enviado. Pode acontecer. O que está sujeito quando isso acontece? Exatamente o que está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Deus vai falando, Deus vai agindo, Deus vai convencendo alguém, a pessoa endurece o coração. Olha o que está escrito aí. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quer dizer, irmão, por mais que Deus é bom, Deus não vai ficar o tempo todo batendo na porta. Tem um limite. Até Deus tem limite.
Por mais que Deus é bom, Ele não vai ficar o tempo todo insistindo com uma pessoa ou insistindo com uma comunidade. Irmãos, Deus amava e ama Israel, mas como Israel endureceu o coração, Deus entregou Israel aos seus desejos. Eles rejeitaram a Jesus naquele período, Deus entregou eles. Tudo bem, vocês têm o livre-arbítrio. Irmãos, Deus, Ele não vai ficar o tempo todo insistindo com alguém. Tudo tem limites. Por isso, querido irmão e irmã, se em algum momento eu pecar, ou você pecar, ou se nós estivermos sujeitos e tentados a pecar, e o Espírito de Deus falar conosco, venhamos a ser sensíveis à voz do Espírito de Deus. Porque pode ser que em algum momento as oportunidades se acabem. Os irmãos conhecem histórias, testemunhos de pessoas que Deus se cansou delas. Deus insistiu, e elas pecando, sendo rebelde, teimando. Tudo tem limite, queridos irmãos, tudo tem limite. Deus, Ele não vai ficar insistindo constantemente com pessoas que não querem, que não desejem fazer aquilo que Ele quer. E o que Ele quer é bom. O que Ele quer nos fortalece, nos abençoa, nos enriquece. Não é? Vocês podem ver uma coisa, olha, lá em João, no capítulo de número 6, a partir do versículo 60, Jesus está pregando e o povo começa a abandonar Ele, dizendo que o discurso dele era muito duro, que ninguém conseguia ouvir. Aí os discípulos chegaram em Jesus, preocupados: Jesus, o povo está te abandonando, o que nós vamos fazer? Jesus falou assim: olha, se vocês quiserem ir, podem ir também. Veja que Jesus, Ele ama, Ele quer salvar, mas Ele não abre mão dos seus princípios para ter alguém na casa dEle, ou para ter uma comunidade na presença dEle. Se nós quisermos ser abençoados por Ele, é do jeito dEle, é conforme a vontade dEle. Amém, irmãos? Vamos voltar lá para o quadro? Falta 13 minutos para acabar. E a gente termina em nome de Jesus Cristo. O quadro parte de oportunidades, tá? A gente podia aprofundar mais, mas tudo tem que ter um começo e um fim, né? Oportunidades. Orando a Deus, estudando, preparando o estudo, eu coloquei que uma das oportunidades que nós temos como igreja, e pense sempre nesse estudo como igreja, tá? Uma das oportunidades que nós temos é ser diferente do mundo. Isso é uma oportunidade grande para nós evangelizarmos, conquistarmos almas, pessoas, uma comunidade cristã que ela verdadeiramente é diferente do mundo. Se você está doente, você procura a cura, não é? Você procura a cura, procura um médico, procura uma farmácia, procura um remédio. É assim que funciona. O pecador, irmãos, o pecador que está lá no mundo, que Deus já está agindo na vida dele de alguma maneira, convencendo ele que ele é pecador, que ele precisa mudar, que ele precisa abandonar aquela vida. O pecador que está lá no mundo, ele de alguma forma é convencido por Deus a olhar para a igreja e ver diferença na igreja, e esta diferença da igreja faz com que ele tenha desejo de vir para esta igreja. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. O sal, ele provoca sede. Uma vez eu viajei lá para o Rio Grande do Norte, para Areia Branca. É um dos lugares que mais produz sal no Brasil. Irmão, montanhas maior do que esse templo aqui de sal. O trator de esteira vai acumulando, empurrando aquelas montanhas gigantes de sal. Você morre de beber água, você bebe água o dia inteiro e não mata a sede. Areia Branca, lá no Rio Grande do Norte. O sal provoca sede. A igreja provoca a sede do mundo.
Agora, os irmãos concordam comigo que uma igreja mundana não provoca sede nenhuma? Pelo contrário, provoca escândalo. O cara do mundo olha e fala, mas se for para mim ser crente igual esse aí, ou igual essa igreja aí, eu prefiro não ser. Então, se a igreja tiver um acordo, um contrato social, se a igreja, em comum acordo, concordar, seu pastor, os seus obreiros, os seus membros, em ser uma igreja zelosa, da forma correta, tá bom, irmãos? Não radical, mas da forma correta, esta igreja provavelmente vai influenciar o mundo. E pessoas do mundo vai ver esta igreja, vai ver o comportamento dos membros desta igreja, e vai ter desejo de vir conhecer esta igreja, de vir participar desta igreja. Por isso que eu coloco como uma oportunidade. Aí eu coloquei ali, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias 3, 18. Que diz, então, outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. O ímpio lá fora, irmão, ele vê a igreja. Ele vê essa igreja é uma igreja que está buscando a santificação. E, irmãos, quantas e quantas pessoas já foram tocadas por Deus? Eu congregava no Milton Gavete, isso no ano de 2002, 2003. Eu lembro de uma moça, uma jovem senhora casada, que veio na igreja, irmãos. Olha só para isso. A gente tinha um grupo de evangelismo, os jovens naquela época estavam bem animados, sabe? E essa moça veio na igreja, uma jovem senhora, 25, 30 anos no máximo. E ela disse que teve um sonho. Ela disse que sempre olhava a igreja, e um dia ela teve um sonho de um povo tudo de branco, caminhando num deserto, indo para um local assim prazeroso, um local de delícias e tal. E aí diz que ela no sonho falou com Deus: Deus, que povo é esse? Aí diz que Deus falou para ela: esse povo é o povo da Assembleia, se junte a eles. E aí, irmão, no dia seguinte ela veio no culto, aceitou Jesus Cristo e contou depois de dias, né, a gente fez amizade, enfim, ela contou esse sonho. Então veja, irmãos, que pessoas, isso é um caso dentre muitos, pessoas são atraídos para a igreja. O Espírito de Deus atrai as pessoas para a igreja, quando esta igreja realmente é uma igreja que se santifica, que se afasta do mal, que foge da aparência do mal, né? E aí nós temos uma outra referência que é Mateus capítulo de número 5, versículo 13 e 14. Mateus 5, versículo 13 e versículo 14, quando o Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Eu vou te interpretar isso aqui, segura lá de volta, irmão. Ser lançado fora e pisado pelos homens. Quando a igreja ela é mundana, ela é profana, quando os membros da igreja são pilantras, são malandro, os homens lá fora pisam. Sabe como é que os homens lá fora pisam? Esse crente aí não vale nada. Essa igreja aí é uma bagunça. Essa igreja aí não é certa não. É os homens o quê? Pisando a igreja. Versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. O sal, né, provoca sede. O sal age de forma interna. A luz é vista. A luz, ela age de forma externa. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quer dizer, quando a igreja é a luz do mundo, nada esconde ela. As pessoas veem ela e são atraídas para ela. Uma oportunidade. Irmãos, falta 5 minutos, tá? Eu vou terminar no horário. Volta lá o quadro, por favor, irmão. Outra oportunidade que nós temos como igreja, nós brasileiros, a liberdade para pregar. Irmão, a gente sai na rua aí, ó, com caixa de som, com gerador, ninguém implica. Eu já contei para os irmãos, uma vez eu estava evangelizando lá em Portugal, em uma cidade chamada Quinta do Conde, Avenida da Liberdade, lembro como se fosse hoje, estava numa rotatória, lá eles falam rotunda, rotatória eles falam rotunda, estava
Eu, molecão, irmão, 22 anos, 21 anos, entregando folheto. Dali a pouco, rapaz, chegou, irmão, chegou a viatura da polícia igual se eu fosse um bandido. Chegou rápido assim, me cercou, igual se eu fosse um bandido. E aí o policial, o que você está fazendo aí? Não sei o que, pá. Eu, sabe, entreguei um folhetinho para ele, o senhor quer um também? Ele saiu bravo, sabe? No Brasil não tem isso, irmão. No Brasil não tem isso, só se a gente fizer coisa errada. Só se a gente fizer coisa errada. Se você pregar certinho, né? Deixar claro que aquele culto tem momento para terminar, que não vai avançar muito no horário, respeitando as coisas, né? Pregar o evangelho, não ficar maltratando ninguém, atacando a religião de ninguém. Ninguém te perturba no Brasil, irmão. Você vê pessoas pregando nas favelas, nos presídios, ninguém te perturba. Nós temos liberdade, vamos aproveitar isso, é uma oportunidade que nós temos. Liberdade para pregar. Não vou entrar em detalhe porque falta 3 minutos. Outra no quadro aí, outra oportunidade, outra coisa boa que nós podemos se aproveitar disso, é ter valores em um período conturbado. Uma igreja que tem valor, princípios. Irmão, 2002, mais ou menos isso, tá? Não me recordo agora o ano exato, mas mais ou menos isso, 2002 eu me lembro, eu estava escutando a rádio difusora de Londrina, e naquela época o presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Orlando Bonilha, tinha um programa na rádio difusora. Os irmãos mais antigos aí que acompanhou, acho que vão se lembrar. E eu me lembro que ele era da Câmara dos Vereadores, tinha poder nas mãos, né? Eu lembro que ele fez uma pesquisa naquele ano, 2002, por aí. Em Londrina, não é São Paulo, não é Curitiba, não é Rio. Em Londrina tinha 100 denominação diferentes. 100 ministérios diferentes naquele ano. Hoje deve ter muito mais. Olha o tanto de ministério que tem, irmão. Olha o tanto de ministérios que tem. Eu digo aos irmãos, se a igreja ter valores, ter princípios e se manter fiel a eles, nesse período, para ela é um benefício. Para ela é um benefício. É assim, se o nosso pastor aqui e os obreiros abrir as portas para o mundo, essa igreja enche, rapidinho. Enche. Gente baderneiro, bagunçado, patifarias, enche rapidinho. Mas isso não é qualidade, isso não é coisa boa. Agora, se uma igreja perseverar na doutrina, nos bons costumes, tendo princípios, valores, às vezes demora um pouco mais, mas aos poucos, irmão, Deus vai fazendo a obra. Os irmãos têm visto aí. É uma família que vem, dali a pouquinho vem outra, dali a pouquinho tem uma pessoa aceitando a Jesus. Se a gente for somar nesses últimos, 12 meses, quantas pessoas se aproximaram da igreja, membraram na igreja, se tornaram membros da igreja, não sei não, eu acho que passa de uns 25, 30, juntando tudo, né? Famílias, 3 pessoas, 4 pessoas, 2 pessoas. O que é isso? É a igreja ter princípios e valores. E isso vai alcançar uma fatia daquelas pessoas que querem servir a Cristo numa igreja de princípio e valor. O bagunçado, o baderneiro não vai vir. Pelo contrário, aquele que quer baderna às vezes vai sair da igreja. Mas aquele que quer a coisa correta, certinho, ele vai vir. E esse vem, e ele vem com qualidade, é um membro com qualidade, é um membro que vem e fica, trabalha, evangeliza, toca na banda, se envolve. Então, é uma oportunidade a igreja ter princípios e valores. Promessas de Cristo, né? Nós temos a promessa de Deus, é só ficar fiel, que Deus é fiel para cumprir. Não vou tomar mais o tempo. Presença de Cristo, né? A presença de Cristo na igreja faz a diferença, né? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso faz a diferença. Isso faz a igreja ter sucesso. Isso faz a igreja... Está sem bateria. Amém, irmãos? Isso faz a igreja ter sucesso. Deus abençoe o jovem. Ele está atento. Ele viu que ficou vermelhinha ali a bateria. Irmãos, vamos colocar de pé.
Vamos agradecer a Deus, depois eu volto a palavra ao nosso co-pastor. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus abençoe a igreja. Que Deus continue, guardando cada um dos irmãos, as suas famílias, dando vitória a cada um dos irmãos. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, meu Deus. O Senhor é bom, teu nome é santo. Ó Deus, abençoe cada um dos irmãos, abençoe suas famílias, abençoe suas casas, abençoe a igreja aqui no Jardim Silvino, Senhor. Continua salvando almas, continua trazendo vidas para te servir neste local, para ser úteis neste local. Abençoa o pastor, os obreiros, os líderes de departamento, abençoa o teu povo, Senhor. É a nossa oração, que o Senhor guarde a cada um em teu nome. É a nossa oração, no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus.